Oi, Graça, tudo bom? Oi, Cananda. Entrei um pouquinho antes para colocar uma música aqui pra gente ir harmonizando, entrar no clima do estudo dessa noite. O som tá bom? Olá. Olha, amor, A última prisão fechou. e os Os canhões calados pela paz. nosso amor, como um sol imenso, Se irradiou. pois amores São são pra pra ser amados sempre mais. Ouve, amor, as crianças tão felizes lá na rua. Em nossas ruas ninguém sofre mais. Sem temor, as pessoas se amando de alma nua. Sem ouro, prata, força, farsa, sem olhar pra trás. Nenhuma lágrima de dor, nem pecado, pecador. Só o amor que escolhemos pra plantar. Nenhuma lágrima de dor, nem pecado, pecador. Só o mundo que escolhemos pra mudar. Eu vim pra mudar o mundo. Eu vim para poder mudar. Pra mudar meu mundo. Eu vim para poder mudar. Pra mudar o mundo. A gente muda pra mudar. Pra mudar o mundo. A gente veio pra mudar. Nenhuma lágrima de dor, nem pecado, pecador. Só o amor que escolhemos pra plantar. Nenhuma lágrima de dor, nem pecado, pecador. Só o amor que escolhemos pra plantar. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu vim pra mudar o mundo. Eu vim para poder mudar. Pra mudar meu mundo. Eu vim para poder mudar. Pra mudar o mundo. A gente muda pra mudar. Pra mudar o mundo. A gente veio pra mudar. Isso aí, gente. Então agora que a gente entrou no clima para mudar o mundo, vamos fazer uma prece inicial, pois o tema de hoje tá para lá, para mudar o mundo mesmo. Então vamos todos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus
e que possamos nessa noite refletir um pouco sobre este momento que estamos vivenciando de pandemia, que possamos aprender um pouquinho com este ensinamento da espiritualidade que tenta nos ensinar a amar mais, que possamos abrir nossos olhos para a verdadeira família universal. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente para mais um Curtinhas do Bem da CEJAP. E hoje temos uma convidada muito especial, dando prosseguimento à Semana de Representatividade Jovem, aqui no Curtinhas do Bem da CEJAP. E já vou convidá-la aqui para entrar. Está entrando. Está entrando. Aí, está entrando. Olá, Cananda! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Só acertando aqui a câmera. A... Boa noite a todo mundo. Então, Cananda, se apresenta um pouquinho pra gente, para os nossos convidados. Tá bom. Meu nome é Cananda, como o Luiz já falou, eu sou espírita desde que eu nasci. Eu frequentei por muito tempo a Mocidade de CEJAP. Não sei dizer ao certo quanto tempo, né, Luiz? Ainda frequenta, de forma virtual, mas frequenta. Eu me mudei de Vitória, mas graças a esse vírus as reuniões começaram a ser online, então eu voltei a participar de forma intensiva de novo. Estou muito feliz com isso. Isso, e todos nós estamos muito felizes com a sua participação novamente na Mocidade e agora aqui no Curtinhas do Bem com a gente, Cananda. E já que você tocou no assunto, né, do vírus, da pandemia que a gente está vivendo, a gente tem muito a aprender, né, com essa pandemia. E se a gente for olhar de como ela surgiu, a gente vai chegar até a forma como nós estamos tratando os animais. Porque assim como várias outras doenças importantes que impactaram a humanidade, como a AIDS, a gripe espanhola, o ebola, todos esses agentes patogênicos, eles vieram dos animais. O ser humano entrou em contato com esses vírus através dos animais, da relação do ser humano com os animais. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Como é que está sendo essa relação do ser humano com os animais e o que a espiritualidade, os espíritos, têm para nos ensinar sobre isso. Né, Cananda? Sim, pois é. Infelizmente a gente tem visto que a relação do homem com o animal não está sendo de forma saudável para nenhum dos dois. E o vírus está nos mostrando isso. E um grande problema que a gente tem é que, por conta da pecuária, o ser humano está desmatando muito, está entrando por lugares que talvez ele não deveria ir, porque dessa forma ele está invadindo o habitat de vários animais selvagens e dessa forma ele facilita a propagação do vírus. Então a gente tem que repensar se isso que nós, seres humanos, estamos fazendo está certo e se esse consumo da carne ele é necessário, né? E quais impactos que ele tem gerado e que ele pode vir a gerar, né? Como você disse, a gente já teve outras pandemias, outras gripes, outros vírus que vieram por esse contato tão próximo que nós temos com certos animais. Estamos vendo uma agora que é muito intensa, muito forte, e ela pode não ser a última se a gente continuar com esse comportamento, né? Então, por isso que é bacana da gente conversar sobre isso, debater e estudar mais sobre o assunto. Exatamente. E pra gente, então hoje a gente tem muito a refletir, a conversar aqui, né? E para guiar a nossa reflexão, nós vamos nos basear no Livro dos Espíritos, tá? Que aborda a questão do homem e dos animais, da questão 592 até a questão 610. Depois vamos consultar algumas outras questões do próprio Livro dos Espíritos, que fala também sobre a relação do homem com os animais. E também vamos trazer, por último, algumas referências subsidiárias às obras básicas, que também dão várias contribuições valiosas para essa reflexão. Então, Cananda, para a gente poder entender um pouco melhor essa relação do homem com o animal, vamos entender primeiro o que é o animal, a partir de uma visão espiritual. Na questão 593, Kardec questiona, né, se o animal, tudo o que ele faz é por instinto ou tem alguma coisa a mais aí nessa história?
Então, lá ele fala que o que domina é o instinto. Mas não é só porque o instinto domina que ele não tem inteligência. Ele tem sim inteligência, só que é limitada. Então a gente não pode comparar com a inteligência que nós, seres humanos, tem, né? É limitada da forma deles. Exatamente. E na pergunta seguinte, 594, já que os animais eles têm uma certa inteligência, tudo bem que não é comparável à nossa, mas eles têm uma inteligência, Kardec questiona sobre a comunicação, porque muitos animais nem emitem ruídos, né? Então, será que eles se comunicam entre si? Pois é, a comunicação que a gente está acostumada é essa de palavras e sílabas, né, que nós seres humanos temos. E dos animais não é assim, mas existe sim uma linguagem entre eles. Inclusive no livro fala que dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Então, muito mais do que a gente imagina, eles estão falando e se comunicando da forma deles, né? Assim como a gente falou que a inteligência é limitada, também é essa linguagem. Pois é, mas será que a gente está compreendendo o que os animais estão tentando falar? Porque eles falam entre si, mas também tentam comunicar com a gente, né? Será que a gente compreende? Eu acho que tem alguns animais, exemplo, o cachorro, né, que a gente consegue conversar mais, pelo nosso tom de voz ele responde algo que você percebe que ele entendeu ou não. Mas tem um exemplo, acho que muitos de vocês já viram em tirinhas, que é do passarinho cantando na gaiola, e um ser humano do lado achando lindo o canto dele, que realmente é bonito, mas às vezes o passarinho está pedindo socorro ali, está querendo sair, está pedindo para sair, e você está achando lindo, não está entendendo o que o passarinho está falando, né? E Exatamente. isso me lembrou, Luiz, de um livro, Ah. A Vida Secreta das Árvores, que fala que até as árvores se comunicam entre si. Exatamente. A comunicação não é estrita apenas dos animais e também não dos vegetais apenas. Eu trabalho como microbiologista e até as bactérias se comunicam entre si. Então a comunicação é dos seres vivos. Só que a gente não pode esperar que as árvores, as bactérias vão se comunicar com palavras que nem a gente. Não é assim que funciona. Mas elas se comunicam e de uma forma extremamente complexa que a gente, antes de estudar, de perceber, sequer faz ideia. Né? Mas quando a gente mergulha para ver como é que é essa comunicação, a gente se encanta. Tamanha perfeição. Verdade. Então, depois de perguntar sobre a comunicação, na questão 595, Kardec pergunta sobre livre-arbítrio. Será que os animais têm livre-arbítrio? Então, também é limitada. Não se pode comparar ao nosso livre-arbítrio, já que eles têm uma inteligência limitada, né? Eles não poderiam ter o livre-arbítrio também como a gente pensa, como a gente sente que vê nos seres humanos, né? Mas aqui é interessante que fala que os animais não são simples máquinas como supondes. Então, apesar de eles terem isso limitado, não quer dizer que eles não sentem, que eles não percebem certas coisas. E a gente não pode tratar eles como se fossem objetos, coisas, né? Eles são animais, são seres vivos. Exatamente. Exatamente. Ok, já que falamos sobre inteligência, comunicação, livre-arbítrio, como é que entra a questão do progresso nessa história? Porque a gente aprende com a doutrina espírita que nós temos uma lei de progresso, que é uma lei de Deus, que rege o universo inteiro. Os animais também progridem? Com certeza, sim. Eles estão também dentro dessa lei progressiva. E no livro fala dos mundos superiores que os animais eles também são mais adiantados, né? Não quer dizer que então os animais dos mundos superiores são como os seres humanos aqui, não. Eles ainda são animais, porém eles são diferentes dos que a gente está acostumado aqui no nosso planeta, né? Mas a gente consegue comparar até mesmo aqui na Terra que alguns animais são mais inteligentes do que outros, né? O cachorro, o cavalo, os elefantes, tem vários estudos que até provam que eles tiveram atitudes inteligentes, claro, limitadas, claro, da forma dos animais, não é igual dos seres humanos. Mas existe sim uma diferença e existe sim um progresso que a gente vê a diferença até dos mundos. Isso. E na questão 604 do Livro dos Espíritos, Kardec, né, e os Espíritos deixam claro
que Deus não criou espíritos para serem eternamente inferiores a outros. Né? Os espíritos deixam claro que tudo na natureza se encadeia por elos. E existem vários pontos de contato entre os animais e os homens que estão ligados nesse elo do progresso, da evolução, nessa corrente da evolução. Então, apesar dos mundos mais avançados, os animais serem inferiores aos homens naqueles planetas ainda mais avançados, isso não quer dizer que eles vão passar o resto da eternidade nessa situação. Tudo na natureza se encadeia. Nós que não conseguimos enxergar esses elos ainda. Mas tudo ao seu tempo, como os próprios espíritos nos ensinam. Sim. Então chegamos no ponto, né? Porque tem da alimentação, como você falou no começo. Porque tem a questão 723 e 724 do Livro dos Espíritos que fala sobre a questão da alimentação carnívora. E na questão 723, Kardec pergunta se a alimentação animal é com relação ao homem contrária à natureza. Né? Se nos alimentarmos dos animais seria contrário à lei da natureza. Como fica essa questão, Cananda? Pois tem uma frase até nessa resposta que é muito conhecida por muitos espíritas, que é: a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Só que isso, a gente não pode levar ao pé da letra, né? De que, então somos obrigados a comer a carne, senão vamos adoecer e vamos desencarnar. Não é assim. Hoje a gente vê inúmeras pessoas que nem sequer se alimentam de coisas que têm origem animal e são super saudáveis, até mais saudáveis às vezes que pessoas que se alimentam da carne. Então a gente já evoluiu, né? A humanidade já evoluiu a um ponto de não depender mais da carne. E o que é importante dessa questão, que ressalto que é importante a gente ter nossa força, nossa saúde para cumprir a lei do trabalho. Então nós precisamos estar fortes e saudáveis para não perecer, como ali mesmo diz, né? Para estarmos em condições de cumprir a lei do trabalho. Mas tem várias formas de fazer isso, né? Não só se alimentando da carne. Exatamente, Cananda. A gente tem a obrigação de cuidar desse presente de Deus pra gente, que é o nosso corpo, que graças a eles a gente consegue passar pelas experiências aqui na Terra e aprender. Então a gente precisa nutrir ele, alimentar ele. Alimentar-se da carne é uma forma, mas é uma entre várias outras. Graças ao avanço da nossa inteligência, da ciência, nós já descobrimos outras formas de alimentação para poder manter o nosso corpo funcionando, que é a nossa verdadeira obrigação, como os próprios espíritos deixam claro na resposta. E sobre essa questão da alimentação sem a carne animal, Kardec pergunta isso também no Livro dos Espíritos, na questão 724. Kardec pergunta, seria meritório abster-se, né, da alimentação carnívora? O que os espíritos responderam, Cananda? Sim, com certeza, né? Se isso for feito pelo bem-estar geral, pelo meio ambiente, pela qualidade de vida dos animais, pela nossa saúde, saúde das outras pessoas, sim, tem sim seu mérito, com certeza. Exatamente. Então a gente lembra aí de uma questão que quando a gente vai no supermercado, Cananda, e a gente vê aquele pedaço de carne lá e a gente pega e compra, a gente não pensa de onde veio aquele pedaço de carne. A gente não pensa na quantidade de água que foi gasta para poder criar o gado, na quantidade de florestas que foram desmatadas para poder ter os campos para o gado pastar. A gente não pensa no sofrimento animal, a gente não pensa nas doenças que podem ser trocadas, né, com essa interação animal. Então, essa questão em benefício de todos, a gente não tem muita noção ainda de que são esses todos, né? Porque a gente não pensa no impacto ambiental que o consumo de carne traz para a gente, para a humanidade. Exatamente. E é importante, né, a gente comer com consciência, não só a carne, que é o assunto que a gente está abordando, mas outros alimentos, os vegetais, as frutas, porque todos eles têm um processo que vem antes, que muitas vezes não está sendo legal e a gente está apoiando aquilo ao consumir o produto, né? Então, saber da onde veio, por onde passou, quais produtos foram aplicados nesse alimento, né? A gente tem um número grande de pessoas que são mortas por infecção por agrotóxico, principalmente no Brasil, que tem uso muito grande, muito forte. Então, é importante a gente ter essa consciência alimentar com tudo, né, na vida. Não só alimentar, mas também com os produtos que a gente usa, né? Mas
Vamos focar nisso. Exatamente. E lembrando que a gente não precisa deixar de comer carne assim de um dia para o outro. Também a proposta não é essa. O ensino dos espíritos é a gente ter consciência e sempre buscar o equilíbrio, né? Porque quando a gente não pensa muito no excesso, né, na crueldade animal que a indústria atual precisa executar para poder sustentar uma alimentação excessiva que a humanidade tem da carne, para sustentar não uma necessidade de alimentação, mas na maioria das vezes uma gula, não é Uhum. mesmo? Pois é esse exagero, né? Uhum. Então, realmente, a questão da alimentação, a gente precisa pensar não numa forma de satisfazer a nossa gula, mas numa forma de sustentar o nosso corpo promovendo uma saúde. Né? Então, aí a ciência hoje disponibiliza uma infinidade de formas de se fazer isso. E também existe uma campanha mundial, né, da Segunda-feira Sem Carne. Então, não é assim, para de comer carne de hoje para amanhã. Não, tenta reduzir pelo menos a quantidade. Não precisa parar de comer carne, mas pelo menos reduz a quantidade. Né? Tenta pelo menos ficar um dia da semana sem comer. Isso ajuda, não ajuda, Canada? Com certeza. Ou também, gente, repare que muitas pessoas comem no café, no almoço e na janta. Tem necessidade? Tem todas as refeições? E com certeza respeitar o nosso corpo, né? Às vezes a pessoa já passou ali anos da vida se alimentando da carne, de hoje para amanhã ela para, o corpo vai falar assim, mas o que é isso? O que está acontecendo? E aí não pode ser assim, né? É de uma forma muito agressiva que pode fazer mal para o seu corpo. Então fazer de forma gradativa, no seu tempo, respeitando o seu corpo, suas necessidades. Pois é. E então a gente precisa abrir os nossos olhos para a nossa relação com os animais também, né? E Chico Xavier traz uma contribuição muito importante para a gente, não traz? Traz, é uma fala que eu acho bem bonita. Ele fala assim: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E aí eu quero que a gente olhe se quem chuta ou maltrata esse animal também com quem se alimenta dele. Porque muitas vezes essa alimentação vem lá atrás com esses maus tratos. E é por isso que a gente fala tanto em comer com consciência. Saber de onde está vindo esse alimento, o que é esse alimento. Ah, é um pedaço de carne, mas é o quê? Tem pessoas que não sabem nem que animal é, se é um boi, se é um porco, o que é aquilo, que animal é esse, como que ele foi tratado, né? O que ele precisou de consumir, né? Como você falou assim, a água, tudo que envolve o processo para ele chegar até ali. Então é importante a gente se colocar nesse lugar de quem está consumindo, é responsável por tudo que vem por trás dessa indústria, né? Sim, tudo que a gente consome, alimentação consciente, né? Essa é a proposta. E também isso vai trazer vários benefícios, não apenas físicos para a gente, para a humanidade, no questão de corpo físico, de questão do planeta, do meio ambiente, mas também para o nosso espírito. Existem benefícios espirituais, não existem? Com certeza. Até aqui nessa fala, ele fala de auxiliar o progresso dos animais, né? Que assim como a gente pede a espiritualidade superior para nos auxiliar nos momentos mais difíceis, ou quer contar com ela para nos intuir, então a gente também tem que ajudar os animais que são seres inferiores e que estão precisando também da gente para ajudar no progresso deles. E aí, como você falou, quando a gente ajuda no progresso deles, a gente está se ajudando, né? Tá Exatamente. ajudando o nosso próprio progresso. Exatamente. E o Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, também traz uma contribuição importante para essa reflexão, não traz, Cananda? Mas ele fala o seguinte: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Como eu e o Luiz já falamos, né, ser gradativo é bem importante para a gente respeitar o nosso corpo, os limites dele, as necessidades deles. E essa questão do cemitério na barriga é um tormento, depois ele detalha melhor, mas é porque o animal, muitas vezes, quando ele é abatido,
ele sofre no momento. E às vezes ele já teve uma vida em cativeiro, né, uma vida em condições muito ruins, que ele sofria e no momento do abate, pelo medo, pelo susto, ele sofreu. E essa energia, esse medo, ele fica na matéria, ele fica na carne. E quando a gente ingere essa carne, a gente está ingerindo também essa energia de medo, de sofrimento. Por isso que ele fala com esse tormento na barriga, né? Porque a gente acaba ingerindo tudo isso junto. Não, com certeza. E não apenas energia, mas próprias substâncias químicas mesmo, que nós produzimos, nós seres humanos, os próprios animais, até mesmo os vegetais, produzem em momentos de estresse, em momentos de sofrimento, produzem substâncias químicas, né, citocinas, hormônios e outras substâncias químicas que impregnam a carne e ficam impregnadas. E a gente fica consumindo isso. E tem uma passagem no livro Missionários da Luz, do André Luiz, da série A Vida do Mundo Espiritual, que me choca bastante, fala bastante sobre isso. Porque ele descreve a realidade espiritual dos abatedouros. E é uma realidade, um ambiente espiritual terrível, de muito sofrimento. Exatamente. Mais uma vez, a importância da nossa consciência ao ingerir esses alimentos, né? Exatamente. Então, já que estamos numa proposta de mudar condutas, né, vamos então agora para o livro Conduta Espírita, que o Espírito André Luiz nos traz uma informação muito importante no capítulo 33, perante os animais. Perante os animais, isso aí. Eu recomendo bastante a leitura. A gente vai falar aqui, pelo nosso tempo ser mais curto, de dois, que eu achei mais importante. Um deles é assim: esquiva-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Que é Exatamente. a gente já falou, né? De se alimentar do que é necessário para você, não por gula, não por um capricho. E algo importante que ele falou aqui são das pesquisas laboratoriais. Hoje em dia a gente tem ainda muitas empresas, muitas indústrias que fazem os testes nos animais. E a nossa tecnologia já avançou a um ponto que não é mais necessário, né? Talvez um dia já foi, para não ser aplicado diretamente nos seres humanos, né? Era testado antes nos animais. Mas hoje a gente não precisa mais disso. A gente já evoluiu o suficiente para não precisar dos animais. E a gente consumir produtos com consciência é, mais uma vez, saber de onde veio aquele produto e se ele tem alguma origem animal, se ele foi testado em animais, qual o envolvimento que o animal teve com esse produto. Exatamente. E lembrando, Cananda, que o fato de não testarem animais não quer dizer que não vão ter testes prévios antes de se testarem em humanos. Na verdade, com o avanço da tecnologia, a gente já encontrou modelos alternativos aos modelos animais. Então, os testes preliminares antes dos seres humanos, eles continuam existindo, porque a gente precisa também preservar a saúde humana. Só que existem alternativas que não envolvem crueldade e sofrimento animal. Exatamente. E André Luiz ainda faz mais uma contribuição, você falou. Isso. Apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Que é justamente o que está todo mundo fazendo aqui hoje, que é não tampar os ouvidos para isso, tentar se informar, estudar o assunto e ajudar no que for possível para cada um. Exatamente, a gente precisa se dar a oportunidade de estudar, de conversar sobre o assunto. Né? Que muitas vezes a gente tem receio, mas a doutrina está aqui à nossa disposição para poder nos ajudar, inclusive, nessa reflexão. Então não tem por que ter receio, não tem por que ter medo, e vamos conversar com muita tranquilidade e sempre buscando o progresso, sempre buscando a caridade, né, Cananda? Então, diz aí uma fala final pra gente. É a fala de Paulo, que está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que é a seguinte: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade.
Que é lindo, né? Porque o Espiritismo fala tanto na importância da caridade, que fora da caridade não há salvação. Então, por que não a gente agir com a caridade também com os animais? Exatamente. Fica aí o convite, então. Pessoal, muito obrigado pela participação nessa noite. Cananda, muito obrigado por ter aceito o convite. E gostaríamos de fazer um convite para todos aqui participantes e que quem assistirem depois, que é de participar da Mocidade CEJAP com a gente. Né, Cananda? Isso aí. Está acontecendo online, então qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar. A gente tem estudos de assuntos muito bacanas, sempre muito participativo. A gente tem muitos diálogos, muitas conversas, muitos debates. E estão todos convidados. Exatamente. Todo sábado às 16 horas. E sigam o @mocidade.cejap no Instagram, que a gente mantém todo mundo atualizado lá, com todos os estudos. E também a gente passa o link para quem quiser participar com a gente. Então, mais uma vez, obrigado. E Cananda, por favor, conduza a gente em prece para a gente encerrar. Então, encerrando nosso encontro de hoje, agradecemos ao Mestre Jesus por nos permitir estar aqui, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela oportunidade da vida, dessa encarnação e pela oportunidade de estar vivendo tudo isso, estar aprendendo, que nós possamos utilizar de tudo que nos acontece para a nossa evolução, para o nosso progresso. Obrigada, Mestre, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.